Pessoal, começando mais uma aula interessante aqui no nosso canal, hoje eu quero trazer para você um assunto bastante interessante. Eu quero te explicar como é que funciona para investir no Tesouro Selic, que é uma modalidade de investimento no Tesouro Direto, que vai ter um funcionamento parecido com a poupança, só que vai render bem mais do que a poupança. Então, muita gente tem essa dúvida, eu quero explicar para você como que investir no Tesouro Selic ele é rápido e fácil, tá certo? Antes da gente vir aqui para a plataforma para mostrar como que você pode fazer esse investimento, vamos entender um pouquinho o comparativo da poupança com o Tesouro Selic. Então, qual que seria a regra atual da poupança, tá certo? Se a nossa Selic, que é a taxa de juros aí, parametrizada pelo Banco Central, que regem os juros da nossa economia, se a Selic ela estiver em 8,5% ao ano ou mais, como é o caso agora, que a gente tem a Selic em 13,75%, então os seus rendimentos na poupança, eles vão render 0,5% ao mês, mais essa taxa referencial. E quando a Selic está abaixo de 8,5%, a poupança ela vai render 70% da taxa Selic. Ou seja, a poupança, em comparação com o Tesouro Selic, em ambos os cenários, se a gente tiver um juros alto ou um juros baixo, a poupança ela sempre vai perder do que os rendimentos que você tem no Tesouro Selic, tá? Então a poupança ela acaba sendo menos interessante do que você investir em títulos do governo. Nesse momento aqui, a nossa taxa de juros é em 13,75% ao ano. Eu vou te mostrar daqui a pouco que o Tesouro Selic incide um pouco de imposto de renda, mas mesmo a gente descontando o imposto de renda, você tem uma rentabilidade aí hoje na casa de 12% ao ano, ao passo que na poupança, hoje você vai ter uma rentabilidade de aproximadamente 6% ao ano. Então, nesse cenário aqui, no Tesouro Selic, você ganharia o dobro do que você deixar o seu dinheiro parado na poupança. Aqui a gente tem o nosso histórico, a nossa curva de juros do Brasil. Então, tivemos uma alta aí lá em 2014, 2015, depois a economia se estabilizou um pouco, caiu. Agora, nesses últimos anos, nós tivemos de novo um aumento dos juros devido ao processo inflacionário que nós tivemos aí saindo da pandemia e da guerra da Ucrânia. Agora, vamos entender um pouquinho como é que funciona o Tesouro Selic, tá? Deixa eu ver se eu pego aqui a nossa lousa, fica mais fácil de rabiscar. Então, a gente vai ter o nosso governo, através do Banco Central, que ele vai emitir títulos públicos para financiar a sua dívida. Então, quando você investe no Tesouro, você está emprestando dinheiro para o governo do Brasil, e um desses títulos públicos é o Tesouro Selic. Abaixo desses títulos públicos nós temos os bancos, ok? Vamos colocar aqui bancos, corretoras, financiadoras, consórcio, tudo mais. Eles vão investir em título público, e essas instituições financeiras elas vão levar para você, que é para o consumidor final, uma série de produtos. Então a gente tem lá CDBs dos bancos, LCI, LCA, COI, CRI, CRA, fundos de investimento, enfim, uma série aí, tá? Uma série aí de produtos originários das instituições financeiras. Agora, você, como sendo um cliente final, quando você investe em título público, você está pegando lá em cima, né? Você está investindo lá em cima na cadeia, na origem aí dos produtos financeiros de renda fixa. E nós temos aí um deles, que é o que eu vou te mostrar hoje, que é o Tesouro Selic, que você vai entender como é bastante prático. Então,
existe um risco de você investir no Tesouro Selic e você perder o seu dinheiro? Existe esse risco. Agora, é a última coisa que vai quebrar, é a última coisa que vai deixar de ser paga no país. Porque se nós tivermos um calote do governo, se nós tivermos aí um calote da dívida pública, é porque toda a cadeia financeira anterior já quebrou, né? Se o governo, se ele dá um calote aqui em cima, ele vai dar um calote em todo o sistema bancário, em todos os consumidores finais. Então, a chance de você investir no Tesouro Selic e de você não reaver esse investimento, de você quebrar, de você ter um calote, é porque aí o país inteiro já vai estar em colapso. Mas é a última coisa, né? A última coisa, até porque os países aí entram em default, eles perdem os títulos da dívida no cenário internacional. Então, a última coisa que o governo espera não honrar seria a dívida pública. Acontece de fazer empréstimos, rolagens da dívida, tudo mais, mas é muito raro, quase impossível que o governo não honre aí com as suas dívidas, porque isso poderia quebrar o sistema financeiro inteiro do país e também deixar o Brasil em maus lençóis aí frente à comunidade internacional para comércio, tá? E o Tesouro Selic, ele tem, o próprio nome já diz, Tesouro Selic. Então, ele vai ter uma rentabilidade de acordo com a Selic atual, de acordo com os nossos juros. E qual que é uma grande sacada aí do Tesouro Selic? A questão da carência. No Tesouro Selic, eu vou te mostrar daqui a pouco, que incide imposto de renda, dependendo do prazo que você deixar o seu dinheiro alocado lá. Agora, não tem a carência. Se você quiser depositar hoje e sacar amanhã, você pode. É diferente de outros produtos, por exemplo, CDBs de banco, né? Às vezes a gente acha um CDB que paga acima do CDI, que remunera bem, mas daí você tem a carência, você tem que deixar ali por alguns anos. LCI, LCA, geralmente ali tem a carência que você tem que deixar 6 meses, 1 ano, você tem que deixar um período. Às vezes você vai para uma operação estruturada, aí, um COI, por exemplo. Então, você tem que tomar cuidado com a rentabilidade que esse produto financeiro de renda fixa alternativo vai trazer para você. Raramente, tá? Raramente esse produto vai ser acima do Tesouro Selic. E como eu te mostrei lá, primeiro a gente tem aqui o governo emitindo os títulos, depois a gente vem aqui para as instituições bancárias e depois aqui para o consumidor final. Então, como o banco ele empresta aqui do governo, raramente ele vai conseguir oferecer um produto que renda mais do que os títulos públicos. Agora, acontece, tá? Acontece da gente ter aí raras exceções de produtos financeiros que vão render bem acima do CDI. Só que aí você tem que tomar cuidado com a tal da carência. Às vezes você entra num produto desse aí visando somente a rentabilidade, você fica com o dinheiro preso por alguns anos, passam-se alguns meses, você quer tirar esse dinheiro, quer comprar uma casa, um carro, fazer uma viagem, quer investir em alguma outra coisa, alguma outra oportunidade, você fica com o dinheiro preso lá com essa chatice. Então, o Tesouro Selic, você tem essa liberdade de movimentar quando você bem entender. Agora, vamos dar uma olhada aqui na questão do imposto de renda. Quando você aloca no Tesouro Selic, se você fizer um saque dentro dos primeiros 30 dias, aí vai descontar uma taxa importante, uma alíquota importante de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, em relação ao lucro. Então vamos supor que você investiu hoje, amanhã você quer sacar, você deixou apenas um dia investido, então vai ter uma alíquota de 96% sobre o lucro da aplicação.
Vamos supor que depois de uma semana, depois de 7 dias você queira sacar, então a alíquota ela cai um pouco, vai para 76% do lucro. Vamos imaginar que depois de 15 dias, tá? Você vai sacar, então vai haver uma retenção. A retenção do imposto de renda no Tesouro Selic já é na fonte, então isso fica muito fácil para você fazer a sua declaração de imposto de renda todos os anos. E depois de 15 dias, então, teria uma retenção de 50% sobre o lucro dos seus investimentos no período, tá? O imposto de renda incide somente sobre o lucro e não sobre o montante inicial. O que acontece aqui? Então, nos primeiros 30 dias, o imposto, ele vai do maior para o menor. A cada dia que você deixa o seu dinheiro investido no Tesouro Selic, se caso você fizer um saque, você vai reter, né, pagar menos imposto sobre o seu lucro. E quando você deixar pelo menos aí, 30 dias, pelo menos um mês investido no Tesouro Selic, você não paga mais imposto, você não paga mais IOF quando você for fazer o saque. E aí, o nosso imposto de renda, ele vai reduzindo conforme o tempo que você deixa aplicado. Então, se você deixar esse dinheiro investido lá no Tesouro Selic por 6 meses, se você fizer um saque, a alíquota vai ser de 22,5% de imposto sobre o lucro. Se você deixar um ano, essa alíquota cai para 20%. Se você deixar 2 anos, até 2 anos, tá? O imposto é de 17,5% e acima de 2 anos, aí você vai pagar somente 15% de imposto sobre o lucro. E só reforçando aqui, esse imposto de renda ele já é retido na fonte quando você faz o saque, então fica muito fácil aí de você controlar as suas finanças. Qual que é a ideia então do Tesouro Selic, né? Ele funcionaria como uma poupança, só que trazendo para você um rendimento muito acima da poupança. E dessa maneira prática e fácil de você investir. O Tesouro Selic está disponível para você investir através de corretoras. Eu tenho aqui um pouco investido no Tesouro Selic através da XP, mas a gente tem outras corretoras no Brasil que oferecem esse serviço. E também você pode conseguir investir no Tesouro Selic diretamente pelo seu banco, tá? Os principais bancos aí, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, fica bem fácil de você fazer essa alocação e de você pedir o resgate depois. Aqui no caso da XP, então você entraria aqui, produtos, renda fixa, você tem títulos públicos. É aqui que você vai poder localizar o investimento que você quer fazer, tá? Você tem sempre que vir aqui, ir para o Tesouro Direto. Tesouro Direto, o próprio nome já diz, você vai comprar a dívida do governo, você vai investir diretamente nos títulos do Banco Central. Se você vier para o Tesouro XP, isso tem disponível aí nos bancos, nas corretoras também, seria um título de segunda mão, um título que alguma pessoa teria comprado diretamente do Banco Central, vendido, e aí esse papel já é de segunda mão, ele vai sendo negociado. Como a gente quer investir no Tesouro Selic diretamente na fonte, então você deve clicar, você deve procurar aqui, ir para o Tesouro Direto. E aí você vai ter aqui, as opções. Tesouro IPCA seria indexado à inflação. Nós temos aqui os pré-fixados com taxas. Agora, o tema dessa aula é justamente o Tesouro Selic, que é o mais fácil, o mais prático e que ele vai render para você sempre aí os juros da nossa economia. Então, se a Selic vai subindo, o seu investimento vai render mais, se a Selic vai caindo, o seu rendimento vai render menos. Depois, essas outras modalidades aqui seria assunto para uma outra aula. A gente teria aí títulos indexados à inflação, então você poderia travar, né, o seu investimento para ele render um pouco acima da inflação, mas aí teria sempre que comparar a inflação
com a taxa de juros da Selic. Às vezes você ganha investindo no IPCA, às vezes você perde investindo na Selic. E o mesmo cenário aqui para títulos pré-fixados, onde você travaria o seu investimento numa determinada taxa de juros. Seria interessante, por exemplo, agora que a gente tem a Selic ali em 13,75, né, uma taxa de juros bem alta, você começar a fazer o travamento nesses juros altos, se caso eles começarem a corrigir, tá? Mas aí são outras modalidades de título público para a gente pensar e explicar com calma numa outra aula. Como a gente quer aqui o Tesouro Selic, vamos clicar em cima do botão do Tesouro Selic e você tem duas opções de títulos sendo emitidos agora. Tesouro Selic para 2025, então ele vai render a Selic mais 0,04, e você poderia no Tesouro Selic 2027, que rende a Selic mais 0,14, um pouquinho a mais, tá? Um vencimento um pouco mais longo, mas em ambos os casos aqui você pode aplicar e resgatar quando você bem entender. E você pode comprar apenas 1% do valor do título. Hoje, um título do Tesouro Selic para 2025 custa R$ 12.408, mas você poderia comprar 1%, uma centésima parte desse título, que seria um investimento de R$ 124. Então, você conseguindo economizar um pouco todos os meses, mesmo que você seja um pequeno investidor, que você consiga salvar um pouco do seu salário todos os meses, essas quantias pequenas seria possível você já investindo no Tesouro Selic, para que você tivesse uma super poupança, tá? Então, a ideia desse vídeo foi trazer para você em detalhes como é que funciona o Tesouro Selic, para que você pudesse entender como que você pode ganhar da poupança através de uma mecânica simples, uma modalidade de investimento fácil, que já retém aí o imposto na fonte e que fica fácil de você depositar e sacar, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa dica, muito legal tê-lo aqui no meu canal. Se você gostou, deixe a sua curtida, se inscreva aqui, ative o sininho para você ser avisado sempre em primeira mão das novas aulas, e também compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que anda reclamando da poupança, que o dinheiro está parado, que o dinheiro não rende, para ela saber qual seria uma alternativa mais rentável e com funcionamento parecido aí com a poupança, tá certo? Grande abraço para você, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo.